Olá, graça e paz a todos. Hoje eu quero trazer uma reflexão para todos. 1 Samuel, capítulo 17. Não vou fazer a leitura do texto, que é um texto bastante extenso, mas acredito que é uma história que todos conhecem, uma história maravilhosa, e queremos tirar algumas lições importantes para as nossas vidas hoje, aqui na história de Davi e Golias. Primeiro eu queria alistar os personagens que fazem parte dessa história, porque durante a reflexão nós vamos estar citando os nomes deles, né? Temos aí o nosso personagem principal, que é o Davi. Nós temos também o Golias, que foi o gigante derrotado por ele. Temos o rei Saul, que era o rei que estava reinando nesse tempo. Jessé, pai de Davi, e os três irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar. Bom, essa história aqui, amados, ela vai nos mostrar a grande diferença que tem em se confiar. No nosso último vídeo nós falamos um pouco sobre isso, a grande diferença de se confiar no homem, na força do braço do homem, e a diferença de se confiar em Deus. E certamente essa história também vai nos ensinar que nem sempre a vitória é daquele que é mais forte, mas a vitória certamente ela é daqueles que confiam no Senhor. Na verdade, nós nunca devemos nos acovardar, né? Aí diante dos desafios da vida. Essa nossa confiança ela deve estar sempre em Deus, e devemos enfrentar todos os desafios que surgirem nas nossas vidas. Bom, quero propriamente entrar nessa história falando um pouco do contexto histórico, né? Como eu citei alguns personagens, o Saul, ele era o rei de Israel naquele tempo. Por sinal, ele foi o primeiro rei de Israel. Ele reinou durante 40 anos. Israel estava fazendo aí uma transição, passando desse período dos juízes e adentrando o período da monarquia, porque esse era um pedido, um desejo do povo. E agora, Saul é o primeiro rei escolhido. Por sinal, um homem com grandes qualidades, apontado pelo próprio Deus para ser o primeiro rei de Israel. E naquele tempo, os reis, as nações, para que eles pudessem se manter como nação e com liberdade, eles precisavam realmente mostrar muita força. Por quê? Porque eles precisavam dominar e subjugar outras nações, caso contrário seriam dominados e subjugados. Então, por conta dessa situação, dessa necessidade, eles viviam sempre em constantes guerras. É comum nós estudarmos aí a história de Israel e vamos ver as constantes guerras, as constantes lutas. Bom, hoje no mundo moderno, as coisas não são muito diferentes. Quando alguns países querem se sobrepor, nós já tivemos 2 grandes guerras mundiais, mais recentemente, mas quando os países querem se sobrepor, então, muitas vezes existem guerras. E há um temor mundial da terceira guerra, e esperamos em Deus que isso não aconteça. Porque as nações querem mostrar força, querem mostrar poder, querem ter domínio. Exemplo, qual o desejo da China hoje? O desejo da China, não apenas hoje, mas já de um bom tempo, é se tornar a primeira potência, ocupando aí o lugar dos Estados Unidos. Mas durante todo o período bíblico, sempre foi assim. Algumas nações, elas assumiam o topo, depois elas eram dominadas. Assim foi a Babilônia, assim foi os assírios, assim foi a Grécia, assim foi Roma. Por exemplo, quando Jesus nasceu, no período do nascimento de Jesus, Roma dominava. Roma era o império dominante.
hoje praticamente é um império bem pequeno. Bom, nessa história aqui, nós podemos ver que os 3 filhos de Jessé, eles estavam servindo, ou seja, eles estavam a serviço do rei Saul, a serviço da nação, e eles estavam ali para defender o rei, para defender o reino. E esses 3 filhos, como eu li lá na nossa introdução, o Eliabe, o Abinadab e o Samar, eles estavam ali porque eram homens, e eram homens qualificados para servir como soldados. Mas eu quero dizer uma coisa importante, aquele momento que eles estavam vivendo não era um momento bom, tanto é que a nação ela estava passando por um momento muito difícil. Nessa história mostra encurralados, né? E eles não conseguiam se desvencilhar dos problemas, das dificuldades. Eles estavam sendo ameaçados pelos filisteus. O grande problema é que os filisteus tinham um soldado, um cara que se chamava Golias. Ele tinha uma estatura de 2,90 a 3 metros. Ele tinha uma armadura que, com todos os seus apetrechos, chegavam a somar 64 quilos. Só a sua lança, ela pesava 6,8 kg, a armadura 57 quilos. Então, era um soldado muito aparelhado, muito qualificado, né? Para vocês terem uma ideia, enquanto a sua armadura no total pesava 64 quilos, o soldado normal carregava dentro de toda a sua carga um peso de 30 quilos. E aos olhos humanos e aos próprios olhos do próprio Golias, ele era um soldado invencível, ninguém poderia destruí-lo. A nação de Israel estava em um monte e os filisteus estavam em outro monte. E aí, entre esses 2 montes, estava um vale, uma planície, onde os separavam. E eles já estavam nessa condição aqui de enfrentamento e de uma nação estudando a outra, de 40 dias. E todos os dias Golias comparecia perante o exército de Israel e os desafiava. Qual era o desafio de Golias? Qual era o plano dele? Na verdade, confiando na sua força, confiando na sua potência, ele estava desafiando um combate homem a homem, ou seja, ele não queria que os exércitos se enfrentavam, porque assim eles não tinham tantas vantagens, mas ele queria eles queriam um confronto homem a homem, porque o soldado que vencesse, então, teria vencido aquela guerra. Sua confiança era muito grande. Ele não liderava, ele não lidava com a possibilidade de ser derrotado por nenhuma pessoa. E dentre os israelitas, a situação deles era de medo. Eles estavam amedrontados, eles estavam apavorados, porque eles sabiam que dentre eles não tinha nenhum soldado que poderia enfrentar homem a homem o Golias. Bom, então nós podemos dizer que eles estavam literalmente num beco sem saída. E quando nós estamos num beco sem saída, a nossa única esperança é o Senhor. Bom, nas nossas vidas, as coisas também são assim. Nós precisamos crer que quando tudo parece sem saída, Deus enviará um livramento. Foi isso que nós podemos também lembrar lá na história de Esther, quando Mardoqueu a procura e pede para que ela falasse ao rei, intercedesse em favor dos israelitas, porque Amã tinha um plano de destruição em massa. Ela temeu, então Mardoqueu disse para ela: Esther, se você quiser cooperar, se você quiser falar com o rei, bem. Se você não quiser, olha, socorro e livramento Deus trará de outra parte, porque Deus sempre vai agir. Nos momentos aí em que nós estivermos em becos sem saída, nos momentos em que não houverem soluções humanas possíveis, Deus
entra com o sobrenatural, com o impossível e age nas nossas vidas. Bom, é aqui então, amados, que entra a provisão de Deus, naquele momento em que de fato eles estavam num beco sem saída. Porque, segundo o próprio Davi, o exército dos israelitas, na verdade, era o exército do Deus vivo. E eles não podiam admitir que ninguém que desafiasse esse exército pudesse permanecer vivo. Bom, o Jessé, como eu apontei lá como um dos personagens, pai de Davi, ele queria ter notícia dos seus filhos que já há 40 dias estavam servindo. Então, o que ele decide fazer? Bom, o Davi, ele era pastor de ovelhas, ele estava no campo pastoreando suas ovelhas diariamente, e nessa profissão, muitas vezes eles caminhavam vários quilômetros para levar as suas ovelhas aí para se alimentarem. Mas quando ele chega de dos seus compromissos, o pai então quer que ele vá até onde estão os seus irmãos servindo, e ali então ele viesse levar alimento. Só um detalhe, provavelmente a distância era aproximadamente de 24 quilômetros, então Davi havia chegado do seu trabalho e ele teria que ir até lá ainda para levar alimento para os seus irmãos. Nós vimos aqui que Jessé preparou comida para os 3 filhos, mas também mandou levar alguns mimos, né? Alguns queijos, propriamente 10 queijos, para algum comandante que liderasse com aquela intenção, né? de que tratasse bem seus filhos, que lhe desse algumas informações. Interessante aqui, essa sapiência aqui de Jessé. E quando Davi chega no local da batalha, ele vai ter uma visão de uma situação muito feia. Realmente, eles estavam apavorados, um exército amedrontado, com medo, e é nesse ambiente que o Davi encontra os seus irmãos. Mas Davi, irmãos, ele era uma pessoa comprometida com Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E o Davi, então, ele começa a se informar, ele quer saber o que realmente está acontecendo, e ele vai saber que o rei havia feito uma promessa, que se alguém enfrentasse aquele gigante, o destruísse, receberia a filha do rei como esposa, a sua família ficaria isento de impostos, e ele então começa a ficar muito animado aqui com essa situação, né? Mas o que mais deixou Davi furioso foi saber que aquele homem estava afrontando o exército do Senhor, e isso ele realmente não aceitava. Só que nesse momento aqui, quando o Davi começa a ficar assanhadinho, né, para saber o que realmente está acontecendo, o seu irmão mais velho lhe dá uma bronca, chama muito a sua atenção, porque se coloque no lugar de Eliabe. Ele faz parte do exército. Nenhum deles tem coragem para enfrentar Golias. Chega o seu irmão mais novo, um jovem, não tinha treinamento militar, não tinha nenhuma qualificação, pelo menos aparentemente, para isso. E ele começa a querer assumir aquela responsabilidade. Então realmente Eliabe dá uma bronca muito grande nele, mas no fundo essa não era a intenção de Davi. Davi não queria se aparecer, né? Davi queria realmente servir o Senhor. Às vezes nós julgamos as pessoas. Quando uma pessoa está orando, quando uma pessoa está pregando, quando uma pessoa está desenvolvendo uma ação social, algo, sei lá, trabalhando. Às vezes nós temos o hábito de julgar, dizer que aquela pessoa está querendo se aparecer. Cuidado com isso. Assim Eliabe julgou Davi. Ele não estava querendo se aparecer, realmente ele estava querendo servir o Senhor. Às vezes somos como os irmãos de Davi. Não somos capazes de fazer coisas difíceis e achamos que outro que julgamos ser menos do que nós também não conseguiria fazer aquela missão. Mas Deus já nos mostrou
na sua palavra o poder das coisas pequenas, né? O grão de mostarda é o menor de todas as sementes, porém se torna maior de todas as hortaliças. Vimos a oferta da viúva, que foi uma oferta comparada ao que as outras pessoas estavam ofertando. Era uma oferta muito pequena, mas Jesus disse que a oferta dela realmente valeu mais do que todas as outras. Ainda poderíamos lembrar da palavra de Jesus, que se alguém der um copo de água para um dos seus filhos, vai receber esse galardão, enfim. O gesto do bom samaritano, que era um homem desprezível na sociedade, desqualificado, mas acabou sendo muito mais útil para os propósitos de Deus do que os religiosos, o sacerdote, o levita, enfim. É interessante que o Davi não deixou ser intimidado, né, pelo seu irmão e nem com a bronca que ele levou. Talvez seria comum eu e você, se fôssemos intimidados assim, levássemos uma bronca do pastor, de um outro irmão, talvez desistiríamos completamente de levar avante qualquer plano, de querer fazer qualquer obra. Inclusive, na igreja, isso é muito comum. Quando alguém recebe uma crítica, seja ela construtiva, e que muitas vezes leva para o lado de uma crítica destrutiva, já não quer fazer mais nada, já que assim não vou fazer. Olha o exemplo de Davi. O irmão fez de tudo para que ele não fizesse aquilo. Então não se intimide, não deixe ninguém te desviar do teu propósito. Se você tem a certeza que Deus é com você, avance, é isso que Deus quer que realmente você faça. Davi, ele continuou perguntando para um, perguntando para outro, até que isso veio ao conhecimento do rei. Então, quando o rei fica sabendo das intenções de Davi, do interesse de Davi, o rei Saul manda chamá-lo, e quando Davi comparece perante Saul, ele logo vai dizendo para o rei que ele está pronto, que ele aceita aquele desafio. Por que ele vai falando isso? Porque ele ouviu que ninguém estava pronto a aceitar aquele desafio. A princípio, o Saul não concorda, porque Davi era muito jovem, como eu disse, ele não tinha treinamento. E Saul diz assim para ele: olha, Golias é um soldado experiente, desde a sua juventude, ele está aí sendo utilizado nas guerras. Mas Davi ele diz assim para Deus, para Saul: Saul, no exercício da minha função, cuidando das ovelhas, um leão quis atacar uma ovelha, e eu defendi a ovelha, eu matei o leão. Uma outra vez um urso quis atacar o rebanho, eu defendi o rebanho, eu matei o urso. Então, eu farei o mesmo com esse adversário, eu farei o mesmo com esse gigante. Então, Saul, não tinha muita escolha, ele resolveu então deixar Davi lutar. Porém, essa decisão de Saul, ela foi tomada meio que no desespero, porque ele sabia que era a única opção que ele tinha para aquele momento. E na verdade, há um detalhe curioso que nós precisamos lembrar, que era da responsabilidade do rei, todo tipo de estratégia militar. Eles já estavam ali há 40 dias e o rei Saul não tinha tido nenhuma iniciativa, não tinha um plano, uma estratégia, e agora ele precisa aceitar essa situação, aceitar que Davi lute com Golias. Bom, aqui o Saul, aceitando que o Davi lute, ele então quer equipá-lo com a sua própria armadura. Ele quer equipar Davi para enfrentar Golias, Mas o que acontece é que isso também não dá certo, porque Davi não tinha costume de carregar uma armadura. Lembram-se do detalhe que eu disse lá atrás, que o peso da armadura de Golias, 64 quilos, enquanto a dos outros eram 30 quilos. Imagina 30 quilos sobre Davi. Tiraria toda a sua mobilidade, tiraria toda a sua agilidade, porque ele não era um cara exímio na espada, ele não era um cara especialista numa lança, não sabia usar esses instrumentos. Ele não era soldado, ele era pastor. Então, realmente, aquele plano não dá certo.
E Saul tinha que realmente entender que não seria por aí. Mas o Davi, ele iria enfrentar o Golias exatamente com aquilo que Deus lhe havia dado. Uma coisa interessante que eu queria te dizer é que você não precisa ser igual aos outros. Você só precisa ser você mesmo. Deus nos capacita para fazermos aquilo que Ele nos preparou ou nos separou para fazermos, né? As armas dos outros não servem para nós. Você deve entrar com as tuas próprias armas. Você deve lutar com as tuas próprias armas e não com as armas dos outros. Então, eis que chega o momento do confronto. De um lado, Davi com a sua funda, suas pedras, seu cajado. Do outro, Golias com a sua armadura de 64 quilos e um outro soldado na frente, né, com aquele escudo. E quando Golias tem aquela visão, ele realmente não se aguenta, ele fala: por acaso eu sou um cachorro? Esse soldado, esse jovem, esse menino, ele está vindo lutar comigo pretensiosamente com um pau, com um cajado. Eu não sou cachorro, né? Não sou cachorro. E ele não se conforma, na verdade. Porque pensando aqui com a cabeça de Golias, ele deve ter pensado assim: mas que bando de covardes, né? Um exército que há 40 dias eu estou aqui desafiando, nenhum deles se colocou aí disponível como homem para me enfrentar. Porque, na verdade, irmãos, levando em consideração a honra de um soldado, mesmo sabendo que perderia, deveria ter enfrentado Golias, ou tentado enfrentar Golias. Mas, sinceramente, eu não sei dizer por que ficaram 40 dias esperando. Nós poderíamos aqui pensar em várias supostas respostas. Talvez pode ter sido que Deus estava conduzindo assim para que chegasse a este momento. Mas o fato é que Golias estava realmente muito desapontado com a atitude deles de colocar Davi para enfrentá-lo. Mas Golias não sabia nem mesmo que ele estava enfrentando. E quando o Golias então olha para Davi, ele começa uma fase de desestruturamento. Ele quer desestruturar o Davi. Não sei para quê também, mas ele tenta desqualificá-lo, né? Ele tenta abalar o psicológico de Davi. Então, meus queridos, não deixe que as ameaças abalem a sua fé. Creia sempre no poder de Deus. Os nossos inimigos, eles sempre vão tentar abalar a nossa fé, abalar o nosso psicológico, sempre vão tentar tocar terror, mas nós precisamos confiar sempre naquilo que Deus tem nos falado. Eu disse no vídeo anterior que muitas vezes nós estamos sendo dominados pela mentira, dominados por tudo aquilo que de fato não deve nos dominar. O que deve nos dominar é o Espírito de Deus, é Deus, a nossa dependência e confiança nele. Agora, após o Golias fazer as suas ameaças, era a vez de Davi. E ele olha para o Golias e ele diz assim: você vem a mim com espada, você vem a mim com escudo, com lança, com tanto equipamento, mas eu quero te dizer, Golias, que eu estou indo a você em o nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Então ele realmente está deixando claro que a sua confiança está no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Então, ao contrário, disse Davi para Golias, de todas as ameaças que você me disse, que vai me matar, que vai deixar meu corpo exposto às aves, eu quero te dizer que eu vou te matar e eu vou tirar a sua cabeça. Olha, talvez vocês não tenham ideia do que essa frase, essa ameaça de Davi, como isso deve ter repercutido para aquele gigante. Como um homem tão pequeno, sem uma espada, como que ele vai cortar minha cabeça? Deve ter rido, deve ter zombado de Davi.
E Davi então começa a se preparar, arma a sua funda, ele coloca uma pedra ali e com toda a sua habilidade ele gira e atira aquela pedra. E a pedra acerta bem na testa daquele gigante. A pedrada na testa não matou Golias, mas o deixou tonto, o deixou zonzo, e ele cambaleou de um lado para o outro e tombou para frente. A Bíblia fala que ele caiu com o rosto em terra. E aí Davi sobe em cima dele, olha que cena. Davi sobe em cima dele, desembainha a sua própria espada e lhe corta a cabeça. Bom, Davi mata Golias, ele ganha aquela guerra e agora eles vão comemorar por uma vitória tão grande. Bom, irmãos, esta é uma lição linda, uma lição maravilhosa, onde nós aprendemos que estas superioridades, essas diferenças aqui entre nós, elas não significam nada para Deus, né? Eu queria lembrá-los que diante de Deus não prevalecem nossas superioridades, porque Ele faz o fraco vencer o forte. Não existem armas, não existem poderes, não existem autoridades que se firmem diante de Deus. Deus está cuidando do seu povo como sempre cuidou. Não desafie Deus. Não desafie a igreja do Senhor. Não desafie os filhos de Deus, porque é Deus quem os defende, disse Paulo para os romanos. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então eu queria te dar um conselho, para que você não troque a sabedoria que vem de Deus pela sabedoria do mundo. Muitos estão sendo enganados pela sabedoria do mundo, estão deixando de lado a sabedoria de Deus. Faça uma escolha na sua vida. Escolha Deus. Escolha servir ao Senhor. Escolha fazer a sua vontade, agradá-lo. Escolha confiar nele. Escolha esperar no Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. Que Deus nos abençoe com esta palavra e que nós possamos glorificar o nome do Senhor, porque aquela vitória que nós atribuímos para Davi, na verdade não foi uma vitória de Davi, foi uma vitória de Deus. As nossas vitórias não são nossas, mas as nossas vitórias são as vitórias do Senhor. Então, lute, guerreie em nome do Senhor. Não tema os inimigos. Há uma frase feita com grande efeito que diz que nós não devemos mostrar para Deus o tamanho dos nossos problemas, mas nós devemos mostrar para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos.